Oi, Márcio, tudo bem? Dá um tempinho, tá, galera, pro pessoal ir entrando. Olá a todos. Só aguardando mais um pouquinho. Pessoal chegando aí. Obrigada pela presença, galera, desde já. Só mais uns minutinhos pro pessoal ir chegando. Ed Alexandre. Olá, Thaís. Meu nome é Thaísa, tá? Não a conheço pessoalmente, mas quero conhecer. Vamos nos conhecer sim depois dessa pandemia, Ed. Vamos ver o que vai rolar aí esses tempos. É até interessante a gente estar fazendo essa proposta de trabalho teatral, né? Porque a gente tem que pensar como que vão ficar os teatros depois de tudo isso, né? Porque acho que ninguém vai sair correndo na hora que falar acabou a pandemia, sair correndo para qualquer lugar, na verdade, gente. Espero que vocês gostem desse material que eu vou estar propondo para vocês. Eu vou começar dando uns recadinhos para vocês, tá? Algumas pessoas me perguntaram com relação ao valor da aula. Essa aula é gratuita, mas como eu trabalho, vivo disso, então vai ser muito bacana quem puder fazer alguma colaboração espontânea. Sempre uma hora antes da aula começar, eu vou estar colocando referências para estudos no meu feed. Então eu tô com uma foto lá, referências para estudo, que tá com uma descrição enorme, que tem várias informações. Tem as informações da minha conta para vocês, quem puder, tá, gente, tá colaborando, fazendo uma contribuição espontânea. Tá lá os dados. Quem não puder, tamo junto, vamos fazer essa aula, porque o que importa também é disseminar o teatro. Claro que eu tenho que sobreviver, na verdade, mas o que tá importando aqui é a gente poder entender e descobrir o teatro. Eu gostaria de falar de um espaço muito bacana, que é o espaço que eu trabalho, que nós estamos também firmes e fortes na luta aí, que é uma instituição artística, que é o Instituto Entrando em Cena, tá? Assim como todas as instituições, assim como todos nós artistas brasileiros estamos sofrendo com essa crise, assim como milhares de pessoas em diversas profissões, o Instituto também tá passando uns apertos aí, estamos trabalhando firme e forte, nós educadores, né? Eu como educadora de teatro, os educadores de dança, de circo. Mas eu gostaria de falar para vocês seguirem Entrando em Cena, na descrição da foto que eu falei, tem lá, tá? Algumas dicas para vocês seguirem, beleza? E o Entrando em Cena é um lugar bacana pra gente conhecer. Quem quiser, então, fica aí a dica, @entrando.em cena, tá bom? E a gente tem lá uma benfeitoria, quem puder colaborar, o nosso espaço é uma ONG, tá? Que tenta fazer com que a gente traga para os jovens a questão da arte e para que eles sejam jovens transformadores, que possam transformar a nossa sociedade a partir desse estudo da sua arte. Então a gente vai ter lá benfeitoria.com/amigos do Entrando em Cena, tá bom? Isso tudo que eu tô falando, gente, tem lá na descrição do Referências para Estudo. Eu vou sempre estar postando. Nessas referências também tem alguns vídeos complementares do que a gente vai estar abordando hoje na nossa aula. E aí, eu quero começar falando também de um vídeo que eu coloquei no meu YouTube. Eu vou estar colocando toda semana um vídeo falando sobre dramaturgia corporal. É uma oficina que eu estou montando, que eu já passei essa oficina no Instituto, e eu vou estar fazendo vídeo agora dessa oficina de dramaturgia corporal, treinamento à literatura no corpo pelo YouTube. Então você pode me acompanhar aqui todas as quintas às 20 horas nessa aula de teatro e pode acompanhá-la no YouTube também com essas oficinas que eu vou começar
a passar. Então eu iniciei essa oficina de dramaturgia corporal. Vocês vão ver que o vídeo eu tô falando pro Dia Mundial da Criatividade, tá? Eu fui convidada pelo Transver, que é um projeto de uma amiga que chama Tami Monteiro. Tem lá também para vocês como dica para seguir arroba travessão, né? Transver. Vocês dão uma olhada lá, que é um projeto bacana, Tami ajudando o pessoal a se gerir, muito importante hoje em dia a gente pensar nisso. E acho muito interessante para quem está fazendo essa aula, para quem não se movimenta muito, começar a trabalhar um pouquinho o corpo, fazer aulas de yoga, tá? Eu tenho parceria aqui com a Turi Yoga, e ela tá oferecendo aulas de manhã às 7h30 da manhã e às 5h30 da tarde, tá bom? Essa semana eu vou falar dessas pessoas, semana que vem eu falo de mais gente para vocês seguirem, bacana aí, tá bom? Então, gente, hoje, na nossa aula, a gente sempre vai começar com uma parte teóricazinha, uma coisa pequena, básica, tá? Por isso que eu tô postando também lá no feed esses estudos, referências para estudos, que é para vocês poderem se inteirar melhor. Eu acho que é muito importante a gente dentro do teatro. Tô falando, tudo isso que eu montei para vocês foi a partir das minhas próprias necessidades como aluna do teatro, tá? Então eu acho muito importante a gente saber um pouquinho sobre a teoria. E a teoria do teatro é o estudo do ser humano, tá? Então a gente vai começar vendo com teatro primitivo. Então uma coisa que é importante a gente saber é que o teatro não veio da Grécia, tá, gente? O teatro, ele como acontecimento, ele vem surgindo aí no teatro primitivo, na era primitiva do ser humano, quando o homem morava nas cavernas, quando a gente não tinha muitos recursos, né? Quando a gente convivia com animais selvagens, quando o homem descrevia o seu cotidiano nas paredes das cavernas. A gente vai começar falando daí, porque é aí que começa a manifestação teatral. É errado a gente falar que o teatro nasceu na Grécia. O teatro pode ter, sim, se desenvolvido muito mais nesse período da Grécia, mas ele não nasceu lá. Vocês acham que o teatro japonês nasceu na Grécia? Não tem como, né, gente? Então, no continente, no mundo inteiro, no momento da época primitiva, a gente vai ter lá as necessidades do ser humano, né? O momento, quais eram as necessidades dele? A gente não tinha fala, tá? Vocês vão ver dentro das referências de estudo que eu coloquei um texto bem interessante falando de quando o ser humano iniciou a fala, tá? Lá vai colocar que eu acho que é na época Neandertal, então faz muito tempo, né, gente? Mas antes disso, o ser humano não falava. O ser humano tinha os gestos, as ações e ele fazia alguns sons, mas não tinha a palavra formada, tá? Então o teatro ele vai surgir a partir das necessidades do ser humano e do seu cotidiano. Então, para uma pessoa nessa época primitiva falar que ela estava com fome ou falar, eu vi um pássaro, né? Ou eu vi um animal selvagem aqui perto da nossa aldeia, da nossa casa. Ele tinha que fazer gestos corporais e sons para poder dizer o que aconteceu com ele, né? Que bicho que ele viu, o que ele vivenciou no seu dia a dia. Então daí, gente, desse momento do ser humano ter a necessidade de contar qual que era, o que estava acontecendo, né? Quais as ações do dia a dia, teve o surgimento a partir disso, dessa necessidade, as danças dramáticas, tá? Então as danças dramáticas vão ser danças coletivas que abordavam as questões do seu dia a dia, uma espécie de ritual, celebração, agradecimento ou perda. Então, gente, o teatro primitivo, ele nada mais é do que os ritos e mitos, né, que o ser humano foi desenvolvendo ao longo da sua trajetória, ao longo do seu desenvolvimento. Então, essas danças dramáticas nada mais é do que esse contar do dia a dia, né? Essas danças dramáticas surgiram a partir da necessidade do ser humano fazer rituais para saudar, né, seus deuses, que eram os elementos da natureza, né? Porque tudo que hoje é comum para nós, seja um vendaval, né, um trovão,
o que for natural antes era como se fosse um grande acontecimento. E eles, para poder estar em harmonia com seus deuses, né, estar em harmonia com a natureza, faziam esses rituais, para saudar esses deuses, para que os deuses se mantivessem tranquilos. Então, isso é a manifestação do teatro primitivo, o que a gente tem até hoje, né, gente? Dentro de todas as religiões, qualquer religião tem seus rituais, né? Quando você vai na igreja, tem todo o processo de entrar na igreja, aquelas coisas que o padre está fazendo lá, né? Quando você vai num ritual de Umbanda, tem todo o processo de entrar, de saudar, né? Então, essas manifestações, que são as primeiras manifestações que o ser humano teve, é o teatro primitivo. E essas danças dramáticas, elas têm a ver com isso. A dança dramática é esse processo. Porque todos esses processos de ritualísticos, sejam com os deuses, seja de iniciação do adolescente que vai virar adulto e vai para caça, né? Existiam vários rituais nas nossas tribos indígenas até hoje. Tem esses rituais de iniciação dos mais novos, das crianças, a vida adulta, né? Tanto os rituais das mulheres são diferentes dos rituais dos homens. O ritual de agradecimento pelas colheitas, né? Quando chegava no inverno, que não tinha tanta colheita, era um pedido aos deuses para que eles tivessem boas colheitas. Então, todos esses rituais, gente, é a manifestação do teatro primitivo, tá bom? Essas manifestações teatrais primitivas, elas também vão ficar bem marcantes com a evolução dos mitos. Então, o que é um mito? Um mito é uma história que ela é passada oralmente ao longo das eras, né? Então, por exemplo, a gente tem a palavra mitologia vem de mito. A gente tem a mitologia egípcia, que são histórias, contos e fatos e fantasias sobre a vida egípcia naquela época antiga, assim como a mitologia grega, tá? Então, e aqui a gente tem a mitologia primitiva, do ser primitivo. Então, essa evolução dos mitos faz com que, dentro, né, dessas danças dramáticas, a gente também vai conhecer o que é dança mimética. A palavra mimética, se a gente for pensar, ela é parecida com mímica, né? E é isso mesmo, mimético significa imitação. Então, o ser humano, ele tinha necessidade, a partir da observação do mundo externo, de imitá-lo para poder contar. Estamos falando aqui do momento onde não existia a fala, tá? Então o ser humano se manifestava como? Na pintura das cavernas, fazendo gestos e movimentos imitativos da realidade ao seu redor para poder se comunicar com o outro, tá? Então é isso, a gente tá falando então aqui das danças dramáticas, né? Vamos ressaltar isso mais uma vez, que são essas danças coletivas ritualísticas, que é a primeira manifestação teatral do ser humano, e também coloco aqui da dança, né? Porque a dança a gente não tem a fala também, é a movimentação do corpo, então aí a gente tem a pintura rupestre acontecendo, a gente tem essas primeiras manifestações teatrais e a manifestação da dança, um corpo em movimento, certo? E aí a gente vai falar o quê? Que o teatro, gente, ele é o estudo de novas linguagens, né? De formas para se comunicar. É o estudo das diversas linguagens e técnicas, né? Então, o ser humano, desde que a gente nasce, a gente vai adquirindo técnicas. E cada um tem suas técnicas particulares, a forma como você come, né? Diferente de todo mundo, a forma como você dorme. Pode ser semelhante, mas é bem diferente, porque você aprendeu de uma forma diferente, numa realidade diferente. Isso tudo é técnica. Tá? Então o teatro é o estudo dessas diversas técnicas do ser humano e a construção de novas técnicas, de novas realidades. Quando a gente vai construir um espetáculo, a gente está criando né, um universo diferente do seu próprio. Você está construindo ali um outro universo, tá? Então, falando um pouquinho mais dos rituais, isso tudo tem
mais amplo ainda, gente, nessas referências. Então, confere lá no feed a imagem das referências para estudos, que vão ter vários links lá de documentários, de sites, para vocês se especificarem melhor. Isso aqui eu só tô dando uma pontinha do iceberg para vocês, pra gente na hora de fazer a prática daqui a pouco, tá inteirado com um assunto, tá? Então é importante também que vocês estejam com uma roupa leve, tranquila, que daqui a pouco a gente vai parar de falar ação e vai pra ação, tá bom? Voltando aos rituais. Rituais. Logo o homem aprende a realizar seus desejos, simbolizando-os através dos ritos. Aí nasce o jogo teatral, a noção de representação nasce essencialmente vinculado ao ritual mágico e religioso primitivo. Então é isso, tá, gente? Dentro desses rituais a gente vai ter a representação, porque lá eles vão estar representando seus deuses, né? Quando um aborígene africano, por exemplo, coloca a máscara de um leão, que é a realidade do bicho que ele tem lá, né? Ele não tá só eu tô imitando o leão aqui. Ele está sendo aquele leão. E isso faz parte do que a gente estuda na representação teatral. Se eu fingir que eu tô fazendo alguma coisa em cena, vocês vão perceber, o público percebe. E é quando a gente sente aquela famosa vergonha alheia. Quem nunca, né? Não viu alguém falando, nossa, que vergonha, não queria ser essa pessoa que tá aí, né? E essa vergonha alheia acontece porque o indivíduo que está representando ali, ele não está sendo de fato aquela coisa que ele está representando, aquele personagem, aquele objeto, o que quer que seja que ele esteja representando. Ele está simplesmente, né, tipo, se enganando. E o teatro não é isso, é você deixar com que aquilo fique cada vez mais orgânico dentro de você. Tá? Então aí desses rituais nasce essa questão da representação e nasce também o jogo teatral, né, gente? Porque a pessoa não tá sendo ela mesma ali naquele momento, ela tá se apropriando de uma outra figura, né? Ela tá jogando ali com os parceiros de cena daquele ritual, que cada um tem a sua função, né, dentro do ritual. E também a gente vai ter dentro dessa construção a trama. Porque seja qualquer ação, tá, gente, dentro do teatro, seja uma grande ação, vamos colocar uma grande ação como um espetáculo completo, seja uma pequena ação de uma partitura de movimento, daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor disso. Tudo isso que eu falei pra vocês tem um começo, meio e fim. Pode ser a cena mais doida, mais surrealista, que tenha quebras, que quebre no meio, que você não entenda nada. Uma hora ela acaba, uma hora ela começa, uma hora ela chega no meio e uma hora ela acaba. E os rituais não é diferente, né? Então a gente vai ter essa noção de trama, do que vai se iniciar essa trama, como que se inicia, como que ela chega no meio e como ela vai chegar na finalização, tá? Antes da gente ir para a prática, gente, eu vou começar falando um pouquinho aqui do que a gente vai fazer na prática. Então, ó, mais uma vez a dica, gente, quem não tem noção de corpo, quem nunca trabalhou corpo, quem tem dificuldade, vocês vão ver que vão ter vários momentos aqui que a gente estiver trabalhando o corpo, que a mente não pode interferir no seu trabalho físico. Em qual sentido? Nossa, a mente pensando, né? Nossa, por que eu tô fazendo isso? Ai, que estranho. Ah, não vou fazer. Ou, pior, agora eu vou fazer isso com o meu braço pela direita. Não deixa a sua mente ficar tomando o seu corpo. Deixa o seu corpo se movimentar livremente, da forma como ele quiser, a partir das orientações que eu vou dar, tá bom? Então, ó, pra prática, a gente vai começar todas as aulas para aquecer. A gente vai começar fazendo dança pessoal. E aí, claro, cada dia a gente vai fazer de uma forma. Hoje a gente vai fazer abrangendo um pouquinho de noções espaciais, respiração, tá? Tônus do corpo. E depois a gente vai, nos outros dias vai mudando, vai fazendo de uma forma lenta, vai brincando com diversos estímulos que eu vou passando para vocês. Essa dança pessoal, gente, ela é muito bacana porque dá para você iniciar qualquer tipo de atividade, para você aquecer seu corpo, aquecer bem para qualquer tipo de atividade, porque a gente vai começar movimentando a partir das articulações. Então a gente pode chamar de dança pessoal ou dança das articulações, tá? Então a gente vai prestar bastante atenção na hora que a gente estiver fazendo, iniciando a nossa dança,
na base inicial. A base inicial é muito importante para qualquer tipo de trabalho físico do ator, tá bom? Aí o que a gente vai prestar atenção nessa base inicial? Ela é uma postura neutra, mas é ativa. É uma postura que eu estou neutra com o meu corpo, mas eu estou ativa para qualquer tipo de situação e estímulo que o universo me der, tá bom? A gente vai ter para prestar atenção bastante nessa energia central do abdômen, do nosso core, do corpo, tá? Ativação desse core, ativação da coluna. Manter todo o trabalho, essa ativação central, manter na mente, né? Não é porque a gente fez no começo que a gente não vai dar atenção até o final. A partir do momento que a gente começou o trabalho com essa postura, a gente vai pensar nela até o final, mesmo que a gente tenha alterações aí, sempre pensando nessa postura inicial, tá? Minha aula é muito acumulativa, tá, gente? A gente não tira nada, a gente só vai acrescentando, tá bom? Depois que a gente se colocar nessa postura, a gente vai ficar um tempo aí respirando pra gente manter o nosso foco e atenção máxima no nosso corpo e no que a gente tá fazendo, tá? Depois disso, a gente vai começar a fazer uma movimentação a partir das articulações. Articulação, para quem não sabe, é sempre a região que liga um membro ao outro, tá? Que tem esse movimento circular, movimento de extensão, retração, tá? A gente tem diversas articulações no corpo, certo? Ó, os dedos tem várias, tem 3, tem o punho aqui, tem pescoço, tem tronco que se movimenta independente de quadril. Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso fazendo, tá? Então a gente vai começar a fazer essa movimentação. E aí a gente tem essa questão do desafio da continuidade. A gente vai ficar 10 minutinhos fazendo essa dança. Por quê? Justamente pra gente começar a desligar um pouco a mente do ai meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo? Não sei o quê. Pra deixar o corpo se movimentar. É super ótimo a gente estar em casa fazendo isso, gente, porque muitas vezes eu percebo, quando eu passo esses estímulos pros meus alunos em aula ao vivo, uma preocupação com o outro. Então, em vez da pessoa se preocupar com o que ela tá fazendo, com o movimento que ela tá fazendo, ela tá preocupada com o outro. O outro põe o pé na cabeça. Eu não ponho. O fulano... Não interessa isso quando a gente tá trabalhando esses exercícios individuais no teatro, gente. O que interessa é cada um prestar atenção em si, com plena atenção no seu próprio corpo, na sua respiração. É muita informação pra gente ficar prestando atenção no outro. Então, aproveitem para vocês estarem em plena atenção com vocês mesmos na hora que a gente estiver movimentando. Então, ó, vão ser esses 10 minutos e aí a gente vai brincar um pouquinho aí com a respiração, prestar atenção na respiração, nos tempos, tempo rápido, médio, fraco e necessário para continuar. Lembrando que a gente vai ficar 10 minutos em dança, tá? Não se desesperem, não precisa forçar nada, não precisa ficar também 10 minutos, gente, a gente não vai ficar 10 minutos no pau, né? Tipo, rapidão. A gente vai trabalhando com rápido, com devagar, com lento, com uma sustentação de movimento bem delicada, que a gente, nossa, eu tô muito cansada, mas eu não posso parar de movimentar, certo? Então a gente vai trabalhar com isso também. E aí, gente, respiração é muito importante, que a gente deixe o nosso corpo respirar. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente aumenta o nível energético do nosso corpo fazendo alguma atividade, vamos supor, por exemplo, corrida. Todo mundo quer correr aumenta bastante o nível, né, de temperatura e tudo mais do nosso corpo. E aí a pessoa quer manter a respiração tranquila e calma. Não existe isso, gente, não tem como. Você aumentou todo o nível de força, de respiração do seu corpo, então você precisa respirar, bombear o ar, tá? Então a gente vai acompanhar o corpo. Tô numa movimentação mais rápida, minha respiração vai ser um pouco mais rápida. Tô mais devagar, vai ser um pouco mais devagar. E vamos tomar bastante cuidado com trabalhar a respiração, tá, gente? Porque se a gente faz essa respiração e tá trabalhando, movimentando o corpo, a gente cai duro no chão, tá? Toma cuidado com isso. Então respira devagar. Se começou a sentir uma tontura, diminui a movimentação, faz uma movimentação mais lenta para você só prestar atenção na sua respiração, tá bom? Então a gente vai fazer 2 exercícios hoje que vão demorar 10 minutos cada um. O primeiro vai ser a dança pessoal pra gente aquecer o corpo e o segundo vai ser o exercício da flor. Como a gente tá falando aqui de teatro primitivo,
A gente vai fazer, então, uma dança mimética de imitação. Então, a gente vai fazer o exercício da flor, tá bom? Mas primeiro vamos começar falando, então, um pouquinho dessa dança das articulações, essa dança pessoal. E depois a gente vai falar e fazer e praticar a dança da flor, tá bom? Então, eu sugiro o seguinte, eu vou estar marcando aqui 10 minutos, tá? Pode pegar o cronômetro, mãe. Eu vou estar marcando 10 minutos, mas quando eu faço esse exercício sozinha, sem estar em live, eu costumo pensar assim, bom, eu quero fazer 10 minutos, mas eu não vou marcar no relógio, eu vou ver quanto tempo o meu corpo tá fazendo e quanto que vai demorar para eu chegar para esses 10 minutos, tá bom? Então eu costumo fazer isso, olho lá no relógio que horas é e vou tentando fazer esses 10 minutos. Quando eu vou vendo que tô cansando e tal, não qualquer cansaço, né, gente? Senão deu 1 minuto a gente tá indo olhar. Mas eu vou vendo se eu tô chegando nesses 10 minutos organicamente com o meu corpo, sem precisar de tempo. Hoje eu vou marcar porque a gente tá online pra gente não gastar tanto tempo à toa assim, tá bom, gente? Então, arrasta aí o sofá. Arrasta aí o sofá, vamos movimentar o corpo agora, tá, gente? Com bastante atenção, plena atenção no que a gente tá fazendo, tá? Deixa eu posicionar a câmera aqui direitinho, ver se eu consigo mostrar meus pés pra você, que isso é importante agora, tá bom? A roupa sempre bom, uma roupa que seja leve, tranquila, daqui a pouco eu peço, tá, mãe, o cronômetro. Então, primeiro, gente, vamos pra postura neutra pra gente iniciar essa dança aí, pessoal, tá bom? O vídeo que eu falei no início, que tá no meu YouTube, sobre a oficina de dramaturgia corporal, a gente vai explanar bastante essa dança pessoal. Então, quem perdeu a minha explicação da dança pessoal, nesse vídeo do YouTube tem que estar na descrição das referências para estudo lá no meu feed, tá beleza? Então, vamos lá. Vamos começar esse corpo aí. Primeiro, gente, a gente vai pensar na base dos nossos pés, tá? E aí a gente quer que os nossos pés fiquem do mesmo tamanho, na mesma altura que a nossa bacia, que as nossas cristas ilíacas, que são esses ossinhos aqui, são esses 2 ossos saltados que a gente tem aqui na bacia, tá? Então, para fazer isso, como que a gente vai fazer? Nós vamos manter um pé bem fixado no chão, e nós vamos deixar o outro, só os dedos fixados, e vamos trazer o calcanhar à frente, certo? Encostando no outro pé, nos outros dedos do pé, do outro pé. E aí a gente vai voltar. Esse tamanho é exatamente o tamanho da minha bacia, tá? Ó, gente, meu ossinho tá aqui. Se eu seguir lá, vai dar certinho no meu dedão do pé, tá bom? Uma coisa muito importante, a gente tem que pensar também para essa postura no nosso arco plantar, que é essa região aqui, ó, certo? Essa voltinha que a gente tem. Quando a gente põe todo o peso aqui, sem sustentar para o arco plantar, o nosso pé achata. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai levantar os dedos dos pés, veja como fica bem evidente aqui. E percebe como a gente faz uma força para cá e uma força com o calcanhar para cá, como se fosse subir. Você vai manter essa força do seu pé e vai descer os dedos, tá? Então mantém, não afrouxa, mantém. Então, vamos lá. Tirei aqui novamente o tamanho da minha base, levanto os meus dedos dos pés para marcar bem meus arcos plantares, desço os dedos, mas mantenho a curvatura. E aí, gente, agora a gente vai arrumar o nosso quadril, afrouxando um pouquinho o joelho. Então a gente vai afrouxar aqui um pouquinho o joelho. Isso vai fazer com que o meu quadril ele se coloque neutro. Então ele não tá nem na frente e nem lá para trás, ele tá no centro. Meu sacro tá apontando para baixo. Então eu vou fazer de lado para vocês perceberem a diferença aqui, ó, quando eu tô com o joelho esticado, olha como é que tá meu quadril. E olha quando eu abaixo um pouquinho o joelho, como a minha coluna encaixa, tá? Então a gente vai se manter aqui nessa postura. Então, gente, são 2 forças. Uma força que pesa aqui para baixo, tá? E os meus joelhos levemente flexionados. E uma força que me puxa aqui para cima. E aí estico a minha coluna. Então, eu tô fazendo essas 2 forças aqui, ó. Eu mesmo tô fazendo essas forças, tá? Faço a retroversão do meu quadril. Puxo essa região aqui, ó, que chama pubis, para cima e aponto mais o sacro para baixo.
peito aberto, ombros abertos, tá? Deixa a mão um pouco ativa, não deixa a mão mole, deixa ela um pouco ativa, não dura, mas ativa. Aqui, ó, 90 graus, nem muito para baixo, nem muito para cima, certo? Deixando livre aqui a cervical. E aí, gente, nessa postura nós vamos fazer 5 respirações, pensando em inflar todo o nosso corpo de ar, tá bom? Tudo pelo nariz. Então, calmamente, vamos lá, se coloquem na postura. Não é pra marcar? Por enquanto, não. Tá. Se coloquem na postura. E vamos lá, 5 respirações profundas. Inspirou. Mais uma vez, solta devagar. Falta 2 vezes. Depois que você respirar 5 vezes, fecha um pouquinho o olho, percebe seu corpo, percebe essa força incômoda que você está fazendo para manter os seus joelhos semiflexionados. Quem não tem espaço muito na sala, não se preocupa, porque dá para fazer no lugar, não precisa se movimentar. Para um pouquinho, se estabelece. Pode começar, mãe. Minha mãe vai dar o cronômetro aqui, 10 minutinhos. Comece movimentando bem tranquilamente, com toda a sua percepção no seu corpo, os dedos das mãos. Essas articulações dos dedos das mãos. E como eu disse, gente, tudo na minha aula é acumulativo. Então tem que lembrar dessa postura até o final, pensando na retroversão, pensando em tudo durinho. Vai movimentando os dedos, vai incluindo as articulações. Ó, já tô colocando várias aqui, cada um no seu tempo, gente. Eu tô aqui só dançando como uma representação para vocês, que pode ser, tá? Cada um com o seu corpo, com o seu tempo, ritmo. Vai se movimentando, incluindo as articulações, tudo que liga um membro ao outro. E tem rotação, flexão, extensão, tá? A gente tem aqui, ó, essa grande articulação da cintura. E vai incluindo nessa dança. É importante que você, nessas primeiras vezes, não põe música. Se você quiser fazer amanhã com música para experimentar, tudo bem. Mas faz a princípio sem música para você entender o tempo e ritmo do seu próprio corpo. Perceba que por enquanto eu não saí do lugar, gente. Ó, eu tô num quadradinho pequeno, fazendo essa dança. Tudo, ó, que eu tô modificando, eu mantenho a minha força, mantenho os princípios aí da postura de base neutra. E vai incluindo. Respirando pelo nariz, eu tô respirando pela boca porque eu tô conversando com vocês. Vamos trabalhar planos. Plano baixo, ó. Tô aqui no plano baixo. Plano baixo, explora. Tudo no tempo de vocês, tá? Só tô dando exemplos. Plano médio. Trabalhando o plano médio, só dança das articulações no plano médio. E a gente tem aqui o plano alto. E vai brincando, vai explorando. Eu tô num tempo e ritmo devagar, mas você pode aumentar. Deixa o seu corpo fazer o movimento do jeito que ele quiser. Não se prende com formas e jeitos e técnicas, tá? Deixa toda a potencialidade do seu corpo trabalhar do jeito que ele quiser. Se a mente estiver pensando, eu vou fazer assim com a cabeça e vou entrar, tá errado, gente, tá? Essa é a única regra. O corpo faz.
Deixa o corpo manifestar do jeito que ele quiser. Ele sabe fazer, deixa ele fazer, tá? Ó, pra quem tem mais espaço, explora aí o seu espaço com a sua dança, tá? Explora. Quem não tem, faz no lugar, faz como eu tô fazendo aqui. E vai explorando, percebendo o seu próprio corpo. Se observa. Observa as figuras que você tá fazendo com o seu corpo. Né? Olha que legal, ai, gostei dessa figura. Percebe, para, né? Percebe aí, nossa, tô assim, que legal. Para mais em movimento, ó, continua um micro movimento. Ai, bacana, como que tá meu pé, minha mão? Se percebe, volta a dançar. E vamos lá, 10 minutinhos, dançando, explorando as suas articulações, aquecendo, fazendo movimentos em tempos diferentes. E vamos lá! Não para, sem parar. Nossa, tô muito cansado. Micromovimentos. Eu tô movimentando ainda, mas bem pouquinho. Ah, assim dá pra descansar, então descansa. Aprendam a descansar em movimento, tá? Ah, assim dá pra descansar, que bom. Então descansa, tá? Então vamos lá, mas tudo em movimento. Descansando, dançando. Depois volta. E aí dá pra brincar com isso, né? Movimentos grandes. Ah, movimentos bem grandes. Movimentos pequenos. Sustenta bem o abdômen. Não que os grandes não necessitem, mas parece que o pequeno você precisa sustentar mais. Mais atenção. Mais atenção pro seu corpo. Isso. O movimento pequeno precisa sustentar mais, né? Ou em câmera lenta. Tá? Vai explorando. Hoje a gente tá entendendo e percebendo como que é essa dança pessoal, essa dança das articulações. E cada semana a gente vai fazer para aquecer, pensando num estímulo diferente, tá? Hoje experimenta todos os estímulos que puder, que pegou aqui comigo, os que você inventar, que você perceber sozinho, tá? Vai movimentando, tudo pelo nariz, respiração. Eu tô bem pela boca porque eu tô conversando com vocês. E vamos lá. Mais um pouquinho. Explorando os movimentos. Explorando a dança pessoal. O lance de ser bastante tempo, gente, é pra mente parar de tentar controlar seu corpo. Não deixa a mente controlar. Não deixa a mente falar o que você tem que fazer. Deixa seu corpo fazer o que ele quiser. Resiste, resistência, persistência, continuidade, são palavras para o momento de agora, pra gente praticar o teatro. Tudo sempre é tão rápido, 10 minutos também não é nada, né, gente? Vamos aproveitar esse tempo.
Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aí dançando comigo. Deixa o seu corpo falar o que ele quiser, que ele tiver vontade de falar. Deixa ele falar. Seus 10 minutos de fala corporal com a sua dança das articulações. Deixa seu corpo dizer o que ele quiser. Aí, tá acabando nosso tempo. Vamos movimentando. Movimentando. E acabou. Quando acabar o seu tempo, não para de uma vez. Tenta dar um tempo e vai deixando o seu corpo finalizar de alguma maneira, tá? Não acabe bruscamente, porque o relógio tocou. Mas deixa o seu corpo estabelecer um fim, tá? Deixa o seu corpo estabelecer um fim, um caminho para finalizar. Bom, depois desse exercício, gente, é importante a gente deixar o corpo trabalhando esses 10 minutos. E vocês viram que é possível, né, a gente fazer um movimento que seja mais devagar e manter o corpo ativo. Importante que o corpo sempre esteja ativo, que a gente não... Tô dançando e de repente eu parei. Não. Ai, tô fazendo rápido isso aqui, tal. Nossa, tô muito cansada, então eu vou fazer micromovimento, tá? A gente tem todas essas possibilidades no nosso corpo. De muito rápido, de muito devagar. Vejam vídeos de pessoas de diferentes nacionalidades dançando, porque vocês vão perceber até onde a gente pode chegar, certo? Bom, então, depois desse aquecimento, nós vamos fazer o exercício da flor. O exercício da flor, ele tem a ver com as danças miméticas que eu tinha comentado mais cedo, tá? As danças miméticas vão ser danças imitativas, né? Danças que que imitam coisas dentro da natureza, porque é isso, né? O primitivo, a partir da observação do mundo à volta dele, ele imitava, ele fazia movimentos físicos para imitar alguma coisa, né? Eu vi uma árvore bonita, então ele ia e tinha que fazer essa imitação, porque ele não tinha fala, para o colega dele saber que árvore que ele viu, né? Então hoje a gente vai fazer da flor. Então eu quero que vocês pensem aí, vão pensando numa flor que vocês gostam bastante, tá? A gente vai começar no chão, numa postura de feto, como se todos nós fôssemos uma sementinha, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer junto também. E aí seria legal, esses dias eu fiz 3 vezes, bem devagar, lembrando que a flor, ela cresce, a gente tá falando de flores, não cogumelos, que o cogumelo, ele já sai, né? As flores não, elas têm o tempo delas, né? De brotinho, de mudinha e crescendo, crescendo. Então vamos pensar nesse tempo, vamos trabalhar esse tempo com o nosso corpo. Então pense aí, imagine uma flor bem bonita que você gosta. Lembra daquela sustentação abdominal que a gente trabalhou o tempo todo, esses 10 minutos que passaram aí, tá? Sempre pensando nessa energia central aqui do core, do abdômen, pra gente fazer todo o nosso trabalho, essa energia daqui, né, daqui da lombar também. Essa energia que distribui energia para o restante do corpo, pra gente movimentar. Então vamos prestar bastante atenção nessa energia.
E vamos lá, eu vou dando indicações para vocês, vou falando, vocês absorvam a minha fala e a gente vai fazendo junto, tá legal? A gente vai fazer 3 vezes o nascimento da flor e a morte dela. Então, cada vez que você fizer, você pode pensar numa flor diferente, numa forma de nascer diferente, tá? Ou você pode querer melhorar numa flor só. Ah, eu vou fazer essa flor, vou fazer todas as vezes desse jeito e para eu ver como é que vai ser. Porque também vão ser experiências diferentes se você escolher nascer do mesmo jeito, crescer do mesmo jeito, morrer do mesmo jeito as 3 vezes. É uma experiência bem bacana, como você escolher 3 formas diferentes de nascer e morrer como flor, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente se posiciona aqui no nosso espaço. Também não precisa de muito espaço, porque você vai ficar mais ou menos no mesmo lugar onde você nasceu aí como flor, for plantado, você vai nascer, tá? Então você vai deitar no chão como feto. Eu não tenho problema com temperatura, assim. Mas quem tiver, coloca um tapete ou coloca uma colcha no chão pra você fazer o seu trabalho, tá? Pra não ficar tão frio assim. Eu não me preocupo tanto hoje, o dia não tá frio, então tudo bem. Então eu vou deitar no chão. Não precisa de cronômetro agora, tá? Pode ficar tranquilo. Não? Não. Aí a gente vai deitar no chão bem encolhido, o máximo que a gente conseguir, como se fosse um bebezinho aí, um feto. Cada um de nós vai ser uma sementinha. A semente dessa flor. Fecha os olhos. Respira profundamente pelo nariz e sente como se você fosse uma sementinha e a terra estivesse abraçando você. Então você está indo lá para baixo da terra. Conforme você respira, você relaxa mais o seu corpo para o chão e se encolhe mais como sementinha. Respira. Sente o peso da gravidade agindo sobre o seu corpo. Imagine que você é uma semente que está lá embaixo da terra. E aí você começa a sentir a chuva caindo sobre essa terra que está em cima de você. Essa terra vai sendo nutrida pela água. E essa água vai nutrindo a semente. E aí essa semente vai começando a se manifestar, mostrando o seu primeiro broto. Nem saiu da terra ainda. E aí você começa a romper a terra. E vai desenvolvendo. Lembrando que isso é só um exemplo, gente. Cada um vai ter sua forma. Abre os olhos. E vai nascendo. Tenta fazer não movimentos tão bruscos. Às vezes é difícil. Vai crescendo. Pensando aí no tempo dessa flor. Qual que é a expressão do seu rosto? Sente a força do seu centro, do seu abdômen. E vai crescendo mais com sua florzinha. Da forma com que você encontrou para crescer. Quando você terminar de crescer, fica um tempo aí. Pensa o que pode acontecer com essa flor quando ela recebe sol, quando ela recebe chuva, se tem vento. Vive essa flor, mantendo o abdômen bem durinho, o movimento bem sustentado pelo corpo. Sente os pés no chão, como que tá
os seus arcos plantares. E aí vai começando o processo de morrer. E vai morrendo com essa flor bem devagar. Bem devagar. O que você conhece como devagar, sustentando o seu abdômen. Bem devagarzinho. Presta atenção nas figuras que você está fazendo. Olha quantas figuras. Só com esse estímulo. E aí você vai virando semente de novo. A gente tem mais 2 experimentações. Então vai virando semente, pode ser de uma outra forma essa semente. Nesse tempo bem devagar. Pensando no tempo de uma flor. Respira, deixa o seu corpo ceder quando chegar no chão. Pensa no trajeto dessa flor que você acabou de fazer. Pense se você vai fazer a mesma flor ou vai fazer outra flor. Se você vai nascer do mesmo jeito ou se você já é outra semente de outra flor. Dá um tempo, lembra dos estímulos da terra, a semente entrando na terra, recebendo a chuva. Sente a gravidade agindo sobre o seu corpo, te oprimindo contra o chão, né? Deixa isso acontecer, cede. E quando começar a movimentação da flor, segura o abdômen e vambora. E vai no seu tempo, no tempo que você conhece como devagar, vendo como que você vai crescer. Pensa como as suas articulações podem te ajudar. Inclui o seu rosto. Errar morrendo. E vamos para nossa última experiência de ser flor. Vira sua sementinha. Respira. Sente como foi esse processo, esse segundo processo dessa flor. E vamos para nossa última experiência, como se fosse a melhor de todas, cada uma é. Bora lá. Deixa a sua semente entrar na terra. Sentir o peso da gravidade. Sentir a chuva que vem na terra. E vai no seu tempo.
E vai. Respira. Sente esse tempo bem diferente do nosso. Segura o abdômen, sustenta. Respira aí como flor. Vive esse momento. Pensa nas situações da flor. Presta atenção, se observa como que tá o seu corpo. Não é olhando aqui assim, mas sentindo. Sente. Quando vai sentindo que é a hora de morrer, vai morrendo. É a última vez, aproveita o máximo. Se esforça. Resistência. E cheguei. Respira. Relaxa, dá um tempo. Se você estiver de lado, assim como eu, apoia as mãos na cabeça, a última que sobe. Ai, respira. Toma uma água, que a gente pegou pesado agora. Certo, gente? Então, essa foi a nossa primeira aula de hoje. Quem quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa pra mim por aqui pode, ou pelo meu direct. Respira, relaxa, toma um banho quente pra relaxar o corpo. Se alonga um pouquinho, tá? A gente trabalhou bastante essa região aqui. Então faz um alongamento. Tanto pra cá, quanto pra cá. Respira, relaxa, tá? Sobe devagar, a cabeça é a última que sobe. Certo? Agradeço muito por quem ficou aí até o final. A gente tem pouquinhos segundos restantes. Veja a minha oficina de dramaturgia corporal no YouTube. Veja as indicações das referências. E semana que vem estamos aqui de novo com mais aula teatral, tá?